amor é a essência de Deus e pra sempre. Todos sem amor, é o inconsciente. E aí, seu Neemias, boa noite. Oi, Cícero. Boa noite. Boa noite. Como é que tá o áudio aí? O áudio tá bom? Tá bom. Ouvindo bem. Tá bom, né? Sim, Tá ok. Seja bem-vindo, viu? obrigado. Ok. Vamos aguardar alguns irmãos se aproximarem e aí nós vamos dar início à nossa live, à nossa conversa nessa noite. Tá ok? Beleza, ok. Enquanto isso, vamos apreciar o João Alexandre aqui, né? Você gosta? Oi. Bom demais, né? Opa, bom demais. Tá chegando, pessoal. Vamos dar início daqui a pouco à nossa live. Nós vamos conversar nessa noite com Neemias, jovem Neemias. Ele é líder de louvor da Igreja Presbiteriana do Vale do Jatobá. E nós vamos conversar nessa noite sobre algumas questões relacionadas ao jovem, principalmente na ideia de que nem todos os jovens têm grandes problemas. Vamos trabalhar em cima desse ponto. Nem todos os jovens têm grandes problemas. E vamos, daqui a pouco, entrar nesse assunto em definitivo. Enquanto isso, vamos chegando. Você pode participar, viu? Você pode fazer seu comentário, você pode deixar sua opinião. Nessa noite eu gostaria que os irmãos fizessem perguntas, gostaria que os irmãos entrassem no nosso debate. Os irmãos não podem ficar acanhados. Então, usa aí o seu celular para fazer perguntas, para que a gente possa, nessa noite, juntos, conversarmos sobre esse assunto. Nem todos os jovens têm grandes problemas. Vamos discutir nessa noite sobre isso. Aguardo sua pergunta, aguardo sua opinião. Mandar uma boa noite agora para o Adenilson, que está chegando, Lohane, que está chegando, Keila, que chegou também, Flávia, está chegando também. Agradecer aos irmãos que estão se aproximando. Hein, Neemias? Ô, Cícero, queria mandar um abraço para o meu amigo Joseph, que está assistindo a gente, lá de Opa! De Roraima? Roraima. Ó, que beleza, hein, rapaz? Joseph, Deus abençoe. Ah! Boa noite, Joseph. Que coisa boa, né? Sim, sim. Graças a Deus. Tem uns irmãos chegando aqui, viu, Neemias? Sim, sim. Lohane, Flávia. Opa! Graças a Deus. Vamos lá, gente. Vamos falar nessa noite sobre nem todos os jovens têm grandes problemas. Vamos dar início, então, à nossa conversa, aproveitando o Neemias, né? Aproveitar que a Kelly chegou também. Os irmãos estão chegando, Neemias. Verdade. Vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração, Neemias? Vamos pedir a Deus para o Senhor nos ajudar, nos instruir, nos dar condução, né, nesse trabalho, né? Vamos lá. Santo e poderoso Deus, te agradecemos por estarmos aqui nessa noite reunidos, ó Deus, para podermos conversar, ó Pai, sobre um assunto tão relevante, que é a vida dos jovens, ó Deus, nos dias de hoje. A vida dos jovens na igreja, a vida dos jovens na vida secular, na família, ó Deus, na escola, no trabalho. Pai, nos instrui, nos ajuda, Pai, a levar algo de valor para aqueles que estão na live, a fazer com que nós possamos sair daqui produzindo, ó Deus, alguma coisa que tenha importância para quem vai nos acompanhar. Abençoa cada um dos irmãos que estão chegando. Abençoa, Deus, para que, de alguma forma, nós possamos trazer, ó Deus, para nossas vidas algum alimento, algum ensino. Pedimos tua bênção, tua instrução, por meio do teu Santo Espírito. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Neemias, nós temos nessa noite um debate bastante interessante, porque normalmente a definição de
da razão da igreja existir é de que alguém está com necessidade, sofrendo, e procura a igreja para resolver suas dificuldades e necessidades. Né? Então, o mundo sofredor, atrás de um alívio, vai à igreja para encontrar esse alívio. Só que pesquisas têm mostrado que nesses dias que nós estamos vivendo, somente agora nesse novo século, século XXI, os jovens, principalmente os jovens, Neemias, não estão buscando a igreja por conta de problemas, não. Muitos dos jovens que estão indo para a igreja, eles não têm buscado a igreja por conta de dificuldade financeira, não têm buscado a igreja por conta de problemas de relacionamento. Na verdade, eles estão vivendo num momento que eles pensam o seguinte: do jeito que eu estou, tá bom. E muitos deles, Neemias, muitos deles são declarados ateus. Declarados ateus. Então, o que nós temos hoje, nos dias de hoje, é a igreja com um discurso, até se engajando para ver se atrai os jovens, e os jovens sem interesse nenhum por esse discurso. Certo? Então, eu queria que nós entrássemos, aprofundássemos nisso, de que nem todos os jovens têm problemas, e por isso nem todos os jovens vão querer atrás desse discurso que Jesus vai resolver os seus problemas. Certo? Ok? Então, pensando nisso, para nos ajudar, eu gostaria que quem estivesse nos ajudando, nos assistindo, abrisse suas Bíblias em Eclesiastes, no capítulo 12, no verso 1. Eclesiastes, capítulo 12, versos 1, para nos ajudar nessa noite. E você que está aí nessa live, você pode nos ajudar, você pode mandar sua pergunta, você pode mandar sua opinião. Escreve aí na mensagem, no seu celular, né, o que você pensa, o que você acha, né? Nem todos os jovens têm grandes problemas. Então, o discurso da igreja de atrair o jovem por conta de problemas nem sempre está se engajando com a vontade dos jovens. Mas vamos ler Eclesiastes capítulo 12, versos 1, que diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha os maus dias e cheguem os anos dos quais dirá: não tenho neles prazer. Né? Veja que é um texto e pede aos jovens, né, com uma forma de exortação, e isso aqui é Salomão, já velho, já de idade, né, falando com os jovens, né, falando com os mais novos: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, porque vai chegar uma hora que aqueles dias maus, você vai precisar de socorro, você não vai ter mais aonde encontrar. Veja que a mensagem de Salomão é a necessidade dos jovens e um discurso que os atraia. Buscar esse discurso que os atraia antes que seja tarde, né? Mas nós estamos entendendo, pelo menos o que eu li, Neemias, é que os jovens, eles não estão com tanta necessidade de igreja. Como você tem visto, você como jovem, líder de louvor, trabalhando com jovens aí na igreja do Vale do Jatobá, como que você tem visto isso? Os jovens estão indo na igreja, por qual motivo? Você tem visto isso, que há um motivo, mas esse motivo não tem sido tanto Cristo, tanto a palavra de Deus? Boa noite. Boa noite. Bom, antes eu queria agradecer, né, o convite de estar participando aqui. Para mim é uma alegria. Amém. Eu fui para a igreja com um amigo de longa data já, que tocava na igreja, e para mim é uma felicidade imensa. Bom, esse tempo trabalhando na liderança de louvor, né, atuando também como professor na escola dominical, mas aí também expandindo um pouco o espaço, né, não só da minha igreja, mas conversando com bastante pessoas fora da minha igreja, fora da federação, né, até pessoas do Brasil todo, líderes jovens como eu, assim, o que eu posso perceber é que a mentalidade de nós jovens, e aí eu vou colocar nós porque, né, eu estou inserido no contexto. Eu também, viu? Nós,
Então, o que acontece é que todos nós estamos inseridos num contexto que está com uma mentalidade muito materialista, né? Então, assim, a pós-modernidade distanciou um pouco mais a mentalidade, a percepção, a leitura da sociedade da pessoa de Deus, né? Então, essa ideia de que ele não sofre, na verdade, é porque momentaneamente ele está tentando se munir de entretenimento, de bens materiais, né? Enfim, de alguma forma ele está tentando buscar preencher esse vazio com coisas que são passageiras. Então, a princípio, ele parece não sofrer. Então, ele se baseia, ele faz uma leitura da sociedade momentânea em cima dessas satisfações que ele tem agora, né? Que estão, de alguma forma, preenchendo o vazio dele, mas que a gente sabe que a longo prazo ele vai sentir, né? A falta de algo que seja mais profundo, algo que seja de fato transcendente, algo que realmente preencha esse vazio redentivo, essa necessidade de redenção, né? Porque, na verdade, ele está construindo ídolos e se abraçando a eles. Isso acontece a nós também dentro da igreja. A gente vê, né, trazendo um pouco do contexto, trazendo o contexto que você apresentou sobre a questão da igreja, essa mentalidade ela não está só no mundo, ela está também dentro da igreja. Então você vê jovens dentro da igreja buscando, por exemplo, um louvor com entretenimento, um louvor que vai te fazer sentir uma sensação gostosa de louvor, né? Verdade. Entendemos um pouco da percepção do que significa louvar, o que significa prestar culto, né? E a gente inverteu o erro de percepção. Não é mais Deus na centralidade, agora somos nós, ao nosso prazer. E daí você vê igrejas levantando estratégias para poder atingir os jovens, para poder atrair, né? E em razão disso acaba acontecendo uma rotatividade muito grande, porque geralmente essas estratégias elas são muito pontuais, atrai, mas logo ela perde a eficácia e aí há uma debandada dos jovens. Então eu acho que Ok. assim, sabe, focado na minha satisfação, no meu entretenimento, no meu prazer. E se você pode um pouquinho, a coisa acaba perdendo engajamento, né, digamos assim. É a leitura mais ou menos que eu faço em relação a essa situação, sabe? Ok. Deixa eu te perguntar uma coisa. Relacionado agora ao engajamento dos jovens nas redes sociais, parece que eles têm se identificado com as redes sociais de uma forma bem mais impactante, bem mais relevante do que às vezes com as coisas da igreja, da família. Você tem visto, tem entendido que existe um paradigma agora entre os YouTubers gospel ou qualquer YouTuber e a representatividade pastoral? Por exemplo, aquele homem ali no púlpito está perdendo a relevância para um YouTuber, para um pregador da internet, para um conselheiro, alguém que se identifique mais com o discurso jovem. Você tem identificado isso? Os jovens mais apegados à internet que a própria liturgia bíblica ali, aquela coisa mais ortodoxa? E ainda eu acrescento um outro fenômeno que eu tenho podido perceber, é que pastores estão se adequando ao discurso de YouTubers, né? Então você vê o famoso pastor coach, um negócio assim que eles estão O criando, coach, isso. não é? Virou um jargão desses pastores se adequando a um discurso que está impregnado no discurso do YouTuber, né? Pastores se alinhando, e aí entra naquela questão de a igreja bolar estratégias para poder atrair, ou seja, você muda o seu modo de se comunicar, você deixa o evangelho, né, a verdade redentiva, que a verdade que de fato preenche e transforma, para ser uma mensagem que vai apagar o coração do jovem, que vai atrair multidões. Mas enfim, eu acho que essas tentativas são todas muito pontuais, muito pontuais. Elas vão Entendi. acabar, em algum momento, caindo, né? Isso eu observo que existe, de fato.
A Lohane, ela está dizendo aqui que sim, viu? Que ela acredita, acredito que é isso que é a resposta dela, está dizendo assim que acredita que os cristãos estão aderindo aos youtubers mais do que aquele papel tradicional do pastor atrás do púlpito, né? Isso é uma questão muito perigosa, né, Neemias? Porque eu gostaria até que você explanasse sobre isso. E antes, avisar para aqueles que estão na live, vocês podem participar, manda sua pergunta, manda sua opinião, eu quero ver os irmãos opinando aqui, né? Vocês acham que os jovens de hoje eles estão mais agregados aos youtubers da internet do que o pastor e o seu papel ali atrás do púlpito? Aqui tem uma resposta aqui, Neemias, antes de nós continuar. Eduardo, ele diz assim, ó, um exemplo desses é o pastor Cláudio Duarte. Eu vou citar o nome dele aqui, porque está escrito aqui, no qual um pastor, né, um pastor moldou o seu público e acabou virando um palestrante, claro, né? Então, isso tem também moldado os espectadores, Neemias? Os crentes também têm se adequado a isso? Sim, virou uma espécie de marketing, né? Um marketing santo. Você começa a fazer um nicho, você se comunica especificando o meu discurso, por exemplo, no caso desse pastor que o Eduardo citou, é um discurso específico da comédia. E aí você tem um pastor específico não sei, do stand-up. E assim vai, né? Aí você vai criando figuras específicas que comunicam de maneira nichada, né? Ou seja, é uma estratégia muito marqueteira mesmo, infelizmente. Mas está acontecendo, na realidade que a gente está vivendo. E eu acho que tudo isso começou já há bastante tempo, né? Que a gente via na mídia uma propagação de informação de que pastor era ladrão, pastor roubava crente. Enfim, houve todo um processo de descredibilidade da pessoa do pastor e a gente está desembocando nisso. As pessoas agora buscando alguma coisa que esteja alinhada ao próprio discurso, porque se a pessoa tem como parâmetro ela própria, ela não vai se considerar uma pessoa ruim. Então, se o pastor exatamente o que eu penso, então ele não está falando uma coisa ruim jamais, porque eu não sou uma pessoa ruim. Né? Exatamente. Então, começou nesse processo de descredibilizar o pastor, né? E acaba desembocando o que você colocou de estar havendo uma migração do pastor para youtubers. Meu pai do céu. A Lohane, ela diz assim, ó, isso mesmo, as pessoas buscam palavras que confortem a natureza caída delas e que dê razão para elas. Perfeito, Lohane. É isso mesmo. É uma busca incessante pelo preenchimento do vazio, né, Neemias? Do senso divino de Calvino, não é isso? Exato, exatamente. Agora, Neemias, eu queria saber o seguinte, você acha que o entretenimento secular, aquele entretenimento lá do mundo, tem sido trocado na igreja por congressos, conferências e encontros? As pessoas não têm entendido que congresso, conferência e encontro é uma busca para um amadurecimento espiritual e tem tornado isso um lazer. O que você tem visto que os jovens estão fazendo, é isso? O que você tem visto com esses jovens que vão em conferências, congressos e encontros? Eu acho que a gente está num ponto de transição entre o propósito inicial e o propósito deturpado. Quando, particularmente, eu participei, né, de algumas conferências da Fiel e de algumas outras também. E lá você identifica de maneira muito clara, tanto aquelas pessoas que levam muito a sério, quanto também aquelas pessoas que vão por oba-oba, entretenimento, sabe? Na busca de alguma coisa para satisfazê-lo. Então, eu acho que a gente está vivendo nesse momento. É o momento da gente se alertar, sabe? De a gente se puxar a orelha, no bom sentido. Certo. Abrir os olhos para entender isso e começar a redirecionar, né, no sentido da reforma, de voltar à forma original, daquilo que Deus deu para a gente, de tê-lo como foco, como centro dessas conferências. Certo. Você acha, Neemias, que, baseado nessa ideia de que a igreja tem apresentado uma expectativa, uma perspectiva secular, e nisso os cristãos buscam o entretenimento, né? Essa subjetividade de o entretenimento está lá fora, mas também está aqui dentro. Tem se perdido o foco que é
deixar um legado para as futuras gerações. Por exemplo, você como jovem, você precisa ser engajado em um compêndio que isso te dê uma roots, né? Uma raiz, para que você leve para outras gerações. Mas se os jovens não estão interessados em uma coisa assim tão necessária, estão atrás de coisas pluralistas e relevantes, onde que vai ficar o legado? Onde que fica o tradicional? Onde que fica os costumes e essas coisas que a gente tanto preza? O que você acha disso? Ô Cícero, realmente é preocupante, né? Porque a questão da pós-modernidade está focada muito no eu, no famoso vem a nós, né? E é uma coisa que eu até já cheguei a conversar com os meninos lá na minha igreja. Eu pertenço a uma igreja que foi fundada pelo meu avô, foi construída pelo meu pai. E hoje eu estou trabalhando naquela igreja que foi basicamente não, né? Literalmente levantada pela minha família. Sim, Claro, sim, sim. eram outras famílias também juntos ali, mas eu estou falando particularmente da minha. E sim, eu olho com preocupação, porque eu tenho que deixar algum legado também, né? Dos meus filhos, dos meus netos, enfim. Mas mais do que simplesmente uma obra física, eu tenho que manter a permanência do evangelho vivo, né? Certo. Aí é aquela questão, se eu penso só no vem a nós, onde é que fica o legado que eu tenho de construir para deixar para os meus filhos? Ok. Verdade. Meus irmãos, vocês que estão na live, vocês podem participar, vocês podem fazer perguntas, você pode deixar sua opinião. Nós estamos discutindo nessa noite com o jovem Neemias Pinheiro. Ele é líder de louvor da Igreja Presbiteriana do Vale do Jatobá. Ele é professor da classe de jovens na escola dominical. Ele é um jovem relevante, que tem muito o que falar. Vocês estão vendo, ele tem o que dizer. E eu gostaria que vocês aproveitassem isso. Mandem perguntas, coloquem sua opinião. Nós estamos discutindo nessa noite sobre nem todos os jovens têm grandes problemas. Ou seja, o discurso do venha porque nós vamos resolver os seus problemas, nós temos o socorro para te dar da igreja, não está atraindo os jovens, porque os jovens não estão com problemas e pedindo socorro mais. Os jovens modernos estão com outras preocupações. E nós gostaríamos de discutir isso com você também. Neemias, mais uma pergunta. Você acha que a busca de algumas lideranças por relevância nas suas igrejas, relevância, tem retirado o sal e a luz da comunidade cristã? Eu gostaria de abrir aspas aqui para algo que Francis Schaeffer disse no livro chamado A Igreja do Século XXI. Ele disse que chegaria um dia, Neemias, em que as pessoas passariam na frente de uma igreja e diriam assim: ó, que prédio bonito, porque antes a igreja era reconhecida como um lugar onde a pessoa, se ela estivesse passando por algum problema, poderia ir lá. Mas Francis Schaeffer disse que no futuro as igrejas seriam observadas ou vistas apenas como grandes construções, como grandes prédios. Você acha que essa busca das lideranças por relevância tem tirado o sal e a luz da igreja? O que você acha? Acho que sim, viu, Cícero? Infelizmente, porque, na verdade, quando a gente olha, por exemplo, para a igreja primitiva, não tinha um prédio, né? A busca pela relevância era de pregar o evangelho, custasse o que custasse, né? A ponto de dar a própria vida para que o evangelho se propagasse. E, aliás, de fato, foi o que aconteceu, né? Muitos cristãos morreram, entregaram a própria vida para que o evangelho tomasse a proporção que tomou e chegasse até nós hoje. Então, se hoje a busca é pessoal, no sentido de eu conseguir relevância na sociedade, acaba que o evangelho toma uma posição de segundo lugar, né? E o eu fica em primeiro lugar, e aí você começa a trabalhar, você na hipótese do líder, né, que está buscando aí a relevância pessoal, ele começa a trabalhar com base num personagem que ele mesmo cria, porque é aquela coisa, quando você tem Deus na centralidade, você não precisa se construir, muito pelo contrário, você se molda a partir de um perfil já estabelecido pela palavra, né? Mas quando você tenta buscar a relevância, aí mais uma vez a gente volta àquela questão do marketing. Você tem um público-alvo a atingir. Aí você começa a se adaptar a esse discurso que, na verdade, não é o discurso que a Bíblia prega, né? O discurso que a Bíblia prega é que nós devemos nos amoldar a Cristo. Ele é o modelo principal, né? O apóstolo Paulo fala muito bem
essa questão de que nós devemos imitá-lo como ele imita a Cristo, né? Então, eu acho que sim, isso influencia bastante, né? Faz com que sim, de fato, a igreja perca a relevância da atuação principal dela, né? De glorificar a Deus e também cuidar daqueles que necessitam, e passa a ser um ornamento para a cidade, uma bela construção, né? Se torna um ponto turístico. Eu acho que sim. Verdade. O Adenilson, o presbítero Adenilson, diz assim: grande desafio para a igreja do século XXI, pregar o verdadeiro evangelho para a juventude, sem perder a verdadeira essência. Não é isso, Neemias? Exato. Exato. Ok. Também, Agora, você acha... Pode continuar. Você acha que o espetáculo, os shows, esses grandes eventos, né, que fazem para atrair jovens, né, comunidade evangélica, está servindo apenas como manutenção para os jovens? Apenas como manutenção para segurar esses jovens na igreja? O que você acha? eu acho que tem um aspecto nesse sentido. Tem sim, né? Quando a gente olha para a década de 90 do século passado, parece distante, né? Mas foi 10 anos, 20 anos atrás, tinha muito isso, esses mega eventos, né? Tanto que foi a época que o Oficina V3 ganhou projeção nacional, o resgate, as ondas todas. E a gente foi passou, né? Outros movimentos foram surgindo a partir daí, mas sim, né? Tem esse aspecto de que eu esqueci a pergunta principal. Desculpa. O espetáculo, o evento, o show e a mídia tem Sim, sido destinado apenas para segurar jovens na igreja? sim. Na verdade, se o eixo está sendo os jovens, acaba que né? Acaba que fica sendo uma questão de entretenimento para tentar manter mesmo os jovens na igreja, né? Mas a gente sabe que a gente tem que estar centrado em Cristo, na verdade, o que de fato mantém o cristão, o verdadeiro cristão na igreja é a mensagem do Evangelho, é a salvação em Cristo, é essa consciência de que nós estamos ali para poder adorar o Deus Criador, né? Ou seja, não é sobre mim, não é sobre o jovem, não é sobre o pastor, não é sobre ninguém, é sobre Cristo. Tudo Uhum. que a igreja faz tem que ser necessariamente sobre a pessoa de Cristo, né? Tem que apontar para Cristo. Ok. O Eduardo, ele diz assim: vejo, infelizmente, que o buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas não serão acrescentadas virou buscar em primeiro lugar as outras coisas e o reino do céu não será acrescentado. Perfeito. Há uma Exato. troca aí, né? De que a minha vontade, como você falou, aquilo que me interessa deve ser feito primeiro em lugar da vontade de Deus. E, pensando até nisso que o Eduardo falou aqui, há um grande crescimento do ateísmo entre os jovens nos Estados Unidos, nas universidades, inclusive também aqui no Brasil. Nós temos visto jovens dentro da igreja, quando completam a sua idade de ir para a universidade, eles saem da igreja crentes e se formam e voltam descrédulos, ateus. E tem acontecido muito isso, né, Neemias? A juventude cristã tem se deparado com uma realidade nas universidades que tem mostrado que lá é um ambiente em que se questiona muito a religião, o que eles creem e o que eles têm vivido. Isso é uma forma, Neemias, de mostrar para a liderança de que há um terreno muito mais venenoso lá fora do que a liderança está imaginando, que há um inimigo lá muito mais perspicaz do que esse que muitas vezes nós pensamos. E como é que você tem visto esse fato de jovens ir para a universidade crente e voltarem ateus? Bom, então, na verdade, voltando ao que eu já cheguei a comentar aqui, essa questão da mídia, enfim, da universidade, acabar descredibilizando a palavra do pastor, né?
Então, esses jovens, eles saem da igreja tendo como referência o seu pastor. Mas quando ele chega na universidade, ele já está numa redoma em que a palavra pastor ela é vista do ponto de vista negativo, né? E se a gente não mune esse jovem com a consciência clara de que ele vai sim ser bombardeado por muita crítica, né? Na universidade só falam mal da igreja. Eu pelo menos assim, eu nunca pude presenciar um professor fazendo elogios, tecendo elogios para o que a igreja tenha feito, para o que a igreja faça, né? Somente críticas e críticas e críticas. Então, acaba que esse jovem que não tem muita estrutura intelectual ainda, e não tem muita estrutura emocional, ele acaba se sentindo coagido a defender uma ideia, porque essa ideia, lá na universidade, ela está sendo colocada como má, como ruim. Então, o que ele pensa? Eu não vou defender uma coisa que todo mundo está falando que é ruim, que é má, porque eu vou ficar sendo uma pessoa má, uma pessoa ruim também, né? Então, eu acho que, assim, sabendo desse contexto, as nossas lideranças precisam trabalhar um pouco mais a questão da compreensão com profundidade sobre as cosmovisões que os jovens vão lidar, né, na sociedade, e trabalhar mais a fundo ainda a cosmovisão cristã, né? Quais são os nossos pressupostos, quais são as conclusões nas quais a gente chega na medida em que a gente estuda o cristianismo, por que a gente tem sim que defender a despeito do que falam, né? Por que a gente tem sim também que refutar algumas diferenças que colocam na nossa responsabilidade e que são falsas, algumas delas, né? Então a gente tem sim que se posicionar e nossa liderança precisa trabalhar essa questão de fato orientar os nossos jovens em profundidade, né? Porque às vezes a gente tem com superficialidade. E aí, de fato, quando a gente entra na universidade, a gente vê lá um professor que ele já chega se apresentando como eu sou PhD, mestrado não sei o quê, especializado não sei o que lá. E aí entra aquela questão do argumento de autoridade, né? Como é que eu vou questionar um homem desse, uma pessoa dessa, uma mulher com essa formação? Como é que eu vou questionar? Ele sabe muito mais do que eu. E a gente fica um pouco inibido, porque, de fato, a gente não tem uma estrutura, uma solidez, né, na nossa cosmovisão. Eu acho que sim, tem sim que trabalhar essa questão muito profundamente. Ok. Você acha também, Neemias, observando aí no seu contexto, né, como líder de louvor, como jovem que dá aula para jovens, você tem observado que o jovem tem buscado se encaixar no padrão de sucesso dos líderes midiáticos, esses líderes gospel midiáticos, porque o sucesso atrai mais do que o fracasso, ou seja, o jovem gosta muito de se aproximar daquilo que está mais no auge, pelo menos secular, né? Vai atrás do cantor que faz mais sucesso, vai atrás do clube que faz mais sucesso, vai na praia de mais sucesso, veste a roupa que mais chama atenção. Então, tudo está ligado a eu ser visto. Você acha que o que está por trás do sucesso de alguns pregadores é porque os jovens estão se identificando com eles? Por exemplo, os pregadores coach. Eu tenho visto que muitos jovens têm seguido esses pregadores e muitos dos auditórios onde tem esses pregadores estão superlotados de jovens. É a mensagem que está atraindo ou o jovem que está se identificando com aquele modelo de pastor? O que você acha, você como jovem? Eu acho que é uma simbiose. Acho que junto os dois. Né? Os dois. Se por um lado tem um grupo de jovens que é pouco capacitado para poder filtrar mensagens, por outro lado tem pastores que estão colocando o seu próprio ego como centro da própria busca. Então acho que é um ciclo que se retroalimenta, sabe? Um alimenta o outro, infelizmente. E a gente vê que os palcos estão cheios de pastores dessa natureza e as plateias estão abarrotadas, infelizmente. Ok. Você acha que então os jovens eles estão atraídos por esse pregador, novo modelo de pregador, ou o discurso dele que atrai? O que você acha? Eu acho. Na verdade, tem duas questões. Além desse fato de sim, os pastores estarem atraindo os jovens, os pastores desse perfil, né?
ainda tem, por outro lado, um trabalho de denegrir os pastores que são mais tradicionais, né? Que são mais ortodoxos. Então, mais uma vez, você tem aí um elemento afetivo influenciando nas decisões. O jovem não quer se sentir careta, bobinho, vinculado a discursos mais arcaicos, entre aspas. Então, ele quer se sentir legalzinho, né? Estou no meio do grupinho e tal. Não me sinto excluído dessa forma. Eu tenho um grupinho que, de certo modo, preenche o meu ego, a minha afetividade pessoal e assim sucessivamente. Porque, da mesma forma que, vamos supor, eu estou num grupinho desse, da mesma forma que eu me sinto satisfeito em estar no grupo, eu também estou satisfazendo aqueles outros que estão ali. Então, de certo modo, eu acabo fortalecendo o grupinho, que está fortalecendo também essa percepção desses pastores que estão sendo aí conduzidos a partir dessa ideia do coaching e tal. Então, é um contexto todo que se retroalimenta, sabe? Ok. Você acha que os jovens, eles têm perdido o referencial? Ou seja, eles não acham que precisam mais se adaptar a moldes. Não preciso de moldes mais. Ou seja, minha família está ali, mas aquele molde ali eu não preciso seguir. A igreja está ali, mas aquele molde ali eu não preciso seguir. A Bíblia está aqui, mas esse molde eu também não preciso seguir. Ou seja, o cara é crente, mas o cara não tem o perfil da família, não tem o perfil da igreja e nem acompanha nenhuma base bíblica. Você acha que os jovens estão assim, dentro da igreja? Estão vivendo assim, agindo assim? Uhum. Ou seja, a palavra de ordem hoje em dia é inovação. Só que essa palavra, ela é, na verdade, um eufemismo de uma outra realidade chamada revolução. A mentalidade hoje em dia, ela é de você revolucionar e você quebrar todos os padrões a todo custo, né? Pedindo licença para usar um filósofo que recentemente até faleceu, Roger Scruton, ele falou que depois de um tempo, a arte passou a se tornar uma busca por você quebrar padrões e ter uma arte original. Perceba? Mais uma vez um eufemismo, original. Na verdade, a ideia é, eu vou quebrar todos os padrões, vou fazer uma coisa diferente. E essa mentalidade, ela entrou na igreja, né? De você querer sempre ser algo diferente, algo notório. E aí, enfim, os desdobramentos disso aí, eles são inúmeros, né? Infelizmente. Ok. Você acha que os valores e as virtudes típicas da vida cristã, da vida em Cristo, não são mais ensinados ou não têm mais relevância para a audiência jovem? Na verdade, tem uma relevância, mas no discurso. Porque o cristianismo, no mundo, né, a civilização ocidental que traz a ideia de justiça, de igualdade, né, de honra, de mérito, é a partir da ascensão do Ocidente é que tudo vem para o alto, essa questão da valorização da virtude, né? Uhum. Isso ainda tem um aspecto positivo, mas no discurso. Na prática, as pessoas estão querendo apenas valorizar a si próprias, colocar a si mesmas no centro das decisões. Então, a gente vê que existe uma divisão entre o que se fala e o que se faz, né? Então, no discurso sim, o evangelho é amor, é justiça, é igualdade, é fraternidade. Mas, na prática, as pessoas estão autocentradas, egoístas, querendo amoldar a igreja ao seu próprio padrão, né, ao seu achismo. Então, eu acho que até tem alguma relevância, mas uma relevância muito superficial. Ok. Gente, nós estamos conversando com o jovem Neemias Pinheiro. Ele é líder de louvor da Igreja Presbiteriana do Vale do Jatobá, professor de escola dominical. E nós estamos conversando essa noite com o tema: nem todos os jovens têm grandes problemas. Ou seja, nem
todos os jovens são atraídos pela mensagem da igreja, o convite da igreja de vinde todos que estáis cansados e sobrecarregados. Muitos jovens não se sentem cansados nem sobrecarregados para serem atraídos pela mensagem da igreja. E o que fazer, né? Nós estamos discutindo aqui nessa noite alguns pontos que têm relevância, que têm referência à vida dos jovens. E se você quiser participar, você pode mandar uma pergunta ou você pode colocar aí a sua opinião, né? Então, nós temos aqui a Lohane, né? Ela diz assim, o modelo moderno está influenciando os jovens de hoje e os pastores estão se aproveitando dessa vontade de se camuflar no moderno para se promover. É espetacular, viu? Interessante, viu? O Adenilson, ele diz assim, está faltando uma base sólida no berço, no lar e nas igrejas, para quando o jovem chegar na faculdade, não ter a sua fé confundida, né? É aquela ideia, né, de ensina a criança no caminho que deve andar e quando for velho não se desviará dele, né? Nós temos visto também, Neemias, que nesses dias a mensagem reformada ela está cada vez mais se tornando um atrativo nas redes sociais. Apesar dos jovens buscarem ali os seus pregadores preferenciais e às vezes abolir o mensageiro do púlpito, mas ao mesmo tempo eles têm encontrado uma mensagem diferente. E essa mensagem diferente tem os atraído. Muitas vezes essa mensagem é a mensagem da teologia reformada. Você tem identificado no seu dia a dia que os jovens, ao mesmo tempo que têm perdido referencial, têm vivido pluralismo, relativismo, mas há neles também uma sede de uma coisa mais palpável, de uma fé mais sustentável, de um argumento mais sólido? Como é que você tem visto e conversado com esses jovens, né? O que você tem visto? Você será aquela coisa, o coração do humano, do ser humano é insaciável. É insaciável. A gente busca por todas as partes alguma coisa que preenche o nosso vazio e a gente só encontra na verdade bíblica, né? E eu acho que é isso que está acontecendo. Já se tentou tantas estratégias, tantos discursos, já se tentou tantos artifícios, que o pessoal agora está começando a entender que existe um discurso que é um pouco mais profundo, existe um discurso que é sólido, que é com base na verdade, com base na Bíblia, né? E que a despeito do tom com que o pregador fala, se ele estiver mentindo, ele tem um parâmetro no qual eu posso me fiar. E eu acho que está acontecendo esse movimento de jovens começarem a perceber que algumas coisas extrapolaram, algumas coisas foram além do limite, e que eles precisam encontrar algo que seja verdadeiro, sincero, seja profundo, né? E nada como a profundidade da mensagem bíblica, da verdade bíblica. Então, acho que isso que está acontecendo. Assim. Mas também, por outro lado, eu tenho visto bastante circunstâncias em que a pessoa toma a mensagem reformada como um ídolo também. Né? Claro. Porque falou que é reformado, então está certo de qualquer forma. Né? Entendi, isso mesmo. O cara vira um pitbull reformado. Ele quer brigar com todo mundo. Então, É verdade. Tem que tomar cuidado para os dois lados. É verdade. As verdades, quando elas são levadas como absolutas, sem a pessoa entender o que é absoluto, ela leva a pessoa ao farisaísmo, ao legalismo. Então, você falou uma coisa interessante. Há também esse detalhe. Eu conheço um grupo ali no Recife, só para os irmãos entenderem, os irmãos que estão na live. É um grupo no Recife de neos-ortodoxos. Neos-ortodoxos ligado ao neopuritanismo. Então, eles é um grupo fechado e eles se vestem como os puritanos do século XVIII lá, um Beca, sim, tem encontro deles, e o discurso deles é a filosofia teológica
a teologia filosófica do Van Til, um trem denso, mas quando você vai entrar no discurso deles e conversar alguma coisa mais relevante, eles estão com um chicote de um lado e com um porrete do outro para te bater em você. Você já encontrou gente assim, Neemias? Jovem assim? Jovem que não entendeu realmente o que é a mensagem da reforma? Pessoalmente, não, mas na internet, cada esquina você encontra um. Infelizmente, tá desse jeito. É verdade, meu irmão. Aqui, o que você acha? De que forma é possível conciliar a modernidade na vida do jovem sem perder as bases e práticas intrínsecas à obediência da palavra de Deus? Assim, Cícero, eu acho que não tem como a gente estagnar a sociedade. Em que sentido? Os costumes vão mudar, a cultura vai mudar. Nós somos seres humanos e a gente vai em constante mudança. Isso vai acontecer, querendo ou não, né? Mas a verdade bíblica ela não muda. Por quê? Porque ela fala ao coração humano. E o ser humano, a despeito da cultura, a despeito do contexto social, a despeito de qualquer outra circunstância, ele continua sendo um indivíduo que está apartado de Deus pelo pecado e carece da graça. Uhum. Então, o que eu acho que pode ser muito bom para a gente, no sentido de que a gente pode lançar a mão dessas ferramentas? É a gente sim aproveitar de um contexto estético que é contemporâneo, sim, que vai trabalhar ideias da cultura também, mas jamais abrir mão da ortodoxia. Claro. Então, a gente pode apresentar a verdade bíblica de uma maneira bela que comunique com o nosso tempo, né? Uhum. Uhum. Caminho, sim. O Adenilson, ele diz assim, olha, hoje, infelizmente, as igrejas estão se adequando ao mundo. A igreja tem que ser exemplo e modelo de Cristo. Não é isso, Neemias? Sim, com certeza. E tem também aqui deixa eu achar aqui. O Eduardo, ele diz, sinto que a doutrina reformada conquista jovens. Ai, que dificuldade, peraí. Deixa eu ler, trem. Os jovens com muitas dúvidas, também porque a doutrina te causa mais segurança e certeza, e outras causam mais dúvidas ainda, né? Então, os jovens se apegam à doutrina reformada porque ela dá mais alicerce, né, à fé. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter o cuidado para que essa certeza dessa fé e a absorção dessa doutrina como sendo uma verdade absoluta não confunda, né, essa verdade absoluta como sendo uma arma para me defender e me proteger de toda e qualquer religião e achar que eu encontrei a pólvora, inventei a roda e os outros estão todos errados, né? Agora, Neemias, pensando nessa ideia de conciliar inovação e modernidade, sem perder as bases e as práticas intrínsecas da palavra de Deus, você acha que também é possível a igreja ou os jovens na igreja se preocupar com o evangelismo externo e o evangelismo cotidiano, mais do que a ideia de influenciar os amigos para ter mais like no Facebook, para ter mais inscrição no YouTube? Porque parece que há uma contradição. Há uma preocupação em eu ter mais gente que gosta de mim ali no like no YouTube, no Instagram, do que eu evangelizar as pessoas e falar de Jesus. Como conciliar isso? Pois é, aí entra mais uma vez aquela questão da estética do discurso, né? A gente se utiliza do benefício que a mensagem evangélica tem de amor, de salvação, né? Para poder conseguir atrair muita atenção. Talvez atenção não seja a palavra mais correta, mas para poder conseguir engajamento. Certo. A gente acaba se esquecendo que o evangelho ele exige mudança de vida.
E aí, quando entra nesse contexto da mudança, da transformação, que sim, você tem que abandonar o seu velho eu e abraçar aquele novo homem que é moldado a partir da referência de Cristo, é onde entra a dificuldade, né? O calcanhar de Aquiles do homem caído. Então, eu acho que sim, a gente tem que falar do amor, mas a gente não pode abrir mão de modo nenhum de falar da transformação, de falar do evangelho puro e simples, né? Para poder parafrasear o Lewis aqui. A gente tem que falar do evangelho, não há como a gente não falar dele, né? E aí Ok. entra a questão do coração, né? Porque se o coração da pessoa, do cristão, vou colocar da pessoa, porque ele pode não ser um cristão também. Se o coração dele tá com base na busca de conseguir audiência, certamente ele não vai abordar a questão do evangelho, mesmo, da mudança de vida. E Mas sim, sim, um cristão verdadeiro, transformado, aí sim, ele vai falar. E é aquela questão, não cai sobre nós a responsabilidade de mudar o coração do outro, né? É o Espírito que fala, é a é mensagem, claro, cabe a é nós. claro, quem faz isso é o Espírito Santo. Sim, Agora, lembrei aqui de um livro que eu li há um tempo atrás, chamado Admirável Mundo Novo. Não sim, sei se você chegou a ler esse livro, não que cheguei fala não. de que no futuro as pessoas seriam feitas em laboratório e Uhum, seriam padronizadas, né? Seria um padrão, teriam o mesmo pensamento, seria do mesmo jeito. uhum, Não parece, Neemias, que pensando nesse padrão, parece que os jovens, de alguma forma, eles estão se encaixando no mesmo padrão. Se o jovem não é amadurecido e tem uma vivência com Cristo, como você está dizendo, ele está caindo na mesma estrada que os demais estão caindo, ou seja, uma vida sem sentido, sem referência, sem uma verdade para absorver e vivendo por viver. Você tem visto isso? Os jovens caem no mesmo padrão? sim, sim. Na verdade, o que a pós-modernidade trouxe, e aí eu vou lançar a mão da sociedade líquida, né, do Bauman, o que a pós-modernidade trouxe foi um círculo, eu vou usar uma ilustração, né, o ratinho que fica correndo no círculo. Ele se esforça, se esforça, se esforça, se esforça, mas ele nunca se satisfaz, né? Ou seja, perde o sentido, ele demanda toda a sua força, sua energia numa coisa que não vai preenchê-lo. Ele fica nessa busca incessante, né? Ok. Minha gente, nós estamos conversando nessa noite com o jovem Neemias Pinheiro. Ele é líder de louvor da Igreja Presbiteriana do Vale do Jatobá. Ele é músico e ele é professor de escola dominical. E nós temos o privilégio nessa noite de bater um papo com o Neemias e também ter você nessa noite participando, né? Quero agradecer a todos os irmãos da live que participaram, que deram sua opinião, a Denilson, a Lohane, o Eduardo, e os demais irmãos, e tantos irmãos que estão participando nessa noite na live, Denise. Tem um tanto de irmãos agora junto conosco aqui, né? O Henrique, né, está conosco aqui, né? Graças a Deus. Neemias, eu queria apenas lembrar o texto que nós lemos e depois eu gostaria que você desse um recado como jovem para os jovens que estão assistindo essa live. O texto que nós lemos no começo é Eclesiastes 12:1, que diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirá, não tenho neles prazer. Conselho, né, até como forma de exortação do velhinho Salomão, né, pedindo às pessoas, lembre da sua juventude, do tempo do seu vigor. O que você teria, Neemias, também para dizer, até exortar, tanto os jovens que estão nos assistindo nesse momento, nessa live? Você é um jovem cristão, um servo do Senhor, e viveu, né, já teve tantas experiências, apesar de jovem, que você traria como mensagem para esse jovem nessa noite, nessa live? Fique à vontade. Cícero, o que eu diria é para a gente não ter o nosso coração como o nosso norte, não ter o nosso coração como o foco
de satisfação. A gente tem que ter a Deus, né? A mensagem basicamente que está intrínseca nesse versículo que você leu agora, de Salomão, é que só existe uma coisa pela qual importa você viver. A despeito das circunstâncias. Você pode estar na sua juventude com tudo indo muito bem. Ou você pode estar na velhice, já naquele momento em que tudo é enfado, tudo é cansaço. Não importa a circunstância. A gente tem que estar com o nosso coração centrado em Deus. Porque quando a gente tem um referencial autocentrado, a gente sofre bastante. Pode até, momentaneamente, a gente estar numa circunstância boa, aparentemente, né? Mas vai chegar um momento em que a gente já não vai mais se satisfazer com as circunstâncias, né? Com aquilo que nos satisfazia, já não vai satisfazer mais, e a gente vai se ver num vazio. Então, acho que o ideal, não só para mim, mas para todas as pessoas aí que estão nesse momento de juventude, sendo influenciados por esse mundo de pós-modernidade, sem absoluto, sem referencial, sem modelos, né? Eu acho que é colocar o coração em Deus. Ou seja, para a sociedade, para não ter o padrão, é isso que você tem que buscar. É justamente o padrão norte que está acima de tudo e todos, que é Deus. Ok. O Adenilson, ele diz assim, a resposta para a busca existencial do homem é Jesus Cristo, né, Neemias? E eis aí uma verdade que nós podemos dizer que é uma verdade absoluta, já que não se prega aí fora que não existe verdade absoluta, né? Mas eis aí uma verdade absoluta. O coração do homem clama, grita, berra, né, vamos dizer assim, por Jesus Cristo. O vazio do coração do homem é do tamanho de Jesus, é do tamanho de Deus. Por isso que o homem tem sentido essa impulso de se realizar, de buscar completar alguma coisa na sua vida que ele não sabe muito bem o que é. Mas Jesus deixou a deixa, né? Buscar, pois, em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, Jesus disse, tem um buraco em você, e você precisa preencher buscando, em primeiro lugar, o reino. Que aí, as demais coisas que você está precisando vão ser encaixadas na sua vida e elas não se tornarão deuses na sua vida. Não é isso? Então, meu querido e amado irmão Neemias, gostaria de estar, então, agradecendo ao irmão, né, pela participação. Gostaria de dar alguns avisos finais, alguma palavra final? Bom, eu queria agradecer mais uma vez pelo convite, é uma alegria muito grande para mim. E dizer que é muito bom saber que a gente tem lideranças como você trabalhando com os jovens, comunicando com os jovens, apontando essas questões que aparentemente vivem no submundo, né? Vão influenciando a juventude, mas as pessoas quase não veem, porque não tem liderança apontando para a existência desses discursos que acabam influenciando a juventude. É muito bom, eu louvo a Deus pela sua vida, pelo seu propósito aí, né? Pelo objetivo de estar assim, apontando para essas questões e nos alertando também. Eu também queria agradecer a você, né, pela participação. Agradecer também aos irmãos que nos ajudaram nessa live. Muito obrigado, meus irmãos. E no próximo sábado, nós estaremos aqui de volta, na nossa sala de bate-papo, às 20 horas. Né? Eu gostaria de contar com os irmãos participando conosco, nos ajudando, viu, Neemias? Nos ajuda sábado que vem, se Deus quiser. E Deus, meus irmãos, Ele é aquilo que é a